Você já teve uma lembrança supervívida que se revelou completamente falsa? Saiba que você não está sozinho. O efeito Mandela é um fenômeno fascinante no qual grandes grupos de pessoas compartilham a mesma memória, mas que difere dos eventos como foram documentados. Esse efeito destaca a natureza intrigante e muitas vezes não confiável da memória humana. Ele nos força a confrontar a possibilidade de que nossas memórias, mesmo aquelas que guardamos com absoluta certeza, podem ser falhas. O efeito Mandela desafia nossa percepção da realidade. Ele levanta questões sobre a precisão de nossas memórias e a própria natureza da verdade. Neste vídeo, vamos mergulhar no efeito Mandela, explorando suas origens, examinando exemplos convincentes e discutindo suas implicações para nossa compreensão da memória e do mundo ao nosso redor. O termo efeito Mandela foi cunhado pela consultora paranormal Fiona Broome. Broome lembrava vividamente de Nelson Mandela morrendo na prisão nos anos 80. Ela ficou surpresa ao saber que ele havia realmente falecido em 2013. Mandela ficou, na verdade, preso por 27 anos por seu ativismo contra o apartheid na África do Sul. Ele foi libertado em 1990 e se tornou o primeiro presidente negro do país em 1994. Broome descobriu que muitas outras pessoas compartilhavam de sua falsa memória. Isso a levou a acreditar que essa memória compartilhada apontava para algo mais significativo do que simplesmente esquecer ou se lembrar mal. Ela então propôs a existência de realidades ou linhas do tempo alternativas para explicar esse fenômeno. Embora a comunidade científica, em grande parte, rejeite essa explicação, o termo efeito Mandela se consolidou como uma forma de descrever o fenômeno das falsas memórias compartilhadas. O efeito Mandela vai muito além da vida e morte de Nelson Mandela. Um exemplo famoso envolve o amado personagem Pokémon, Pikachu. Muitas pessoas se lembram vividamente do Pikachu com a ponta da cauda preta. No entanto, o icônico Pokémon do tipo elétrico nunca teve a ponta da cauda preta. Essa discrepância entre a memória e a realidade gerou debates e discussões entre os fãs de Pokémon em todo o mundo. Alguns se recusam a acreditar em seus próprios olhos, apegando-se à lembrança de um Pikachu com a ponta da cauda preta. Outros questionam suas memórias, imaginando como poderiam ter fabricado um detalhe tão específico. Outro exemplo interessante do efeito Mandela envolve o desenho animado Looney Tunes. Muita gente se lembra do nome sendo escrito Looney Tunes. No entanto, a grafia correta sempre foi Looney Tunes. Essa discrepância aparentemente insignificante deixou muitos perplexos e em busca de uma explicação. Como tantas pessoas poderiam compartilhar a mesma memória incorreta de um ícone da cultura pop como Looney Tunes? Esses exemplos demonstram a natureza abrangente do efeito Mandela. Ele afeta memórias de vários aspectos da vida, de eventos históricos a ícones da cultura pop. Enquanto as realidades e linhas do tempo alternativas oferecem uma explicação intrigante, a comunidade científica aponta para explicações mais realistas, enraizadas nas complexidades da memória humana. Seção 5. A falibilidade da memória humana. Para entender o efeito Mandela, precisamos primeiro reconhecer que a memória humana não é bem um dispositivo de gravação perfeito. Nossas memórias não são armazenadas como arquivos em um computador, facilmente acessíveis e imutáveis. Em vez disso, a memória é um processo reconstrutivo. Cada vez que recordamos uma memória, estamos essencialmente juntando fragmentos de informações armazenadas em nosso cérebro. Este processo é suscetível a erros e distorções. Nossas emoções, vieses e experiências anteriores podem influenciar a forma como nos lembramos dos eventos. Podemos inconscientemente preencher lacunas em nossas memórias com detalhes fabricados que parecem se encaixar na narrativa. Seção 6. A propagação de falsas memórias.
O efeito Mandela costuma ser um fenômeno social. As falsas memórias podem se espalhar rapidamente pelos grupos sociais, tornando-se reforçadas e ainda mais enraizadas em nossas mentes. Isso ocorre, em parte, devido à maneira como nossos cérebros processam as informações. Somos mais propensos a aceitar informações como verdadeiras, se elas vierem de uma fonte confiável, como um amigo, membro da família ou comunidade online. Quando encontramos outras pessoas que compartilham de nossas falsas memórias, isso cria uma sensação de validação e fortalece nossa crença na precisão de nossas próprias lembranças. Esse reforço social pode tornar ainda mais difícil se livrar de falsas memórias, mesmo diante de evidências contrárias. Seção 7. O papel das redes sociais. As redes sociais desempenham um papel significativo na amplificação do efeito Mandela. A internet fornece uma plataforma para as pessoas se conectarem e compartilharem suas experiências. Fóruns online e grupos de mídia social dedicados ao efeito Mandela surgiram, criando comunidades onde os indivíduos podem se unir em torno de suas falsas memórias compartilhadas. Embora essas comunidades online possam ser uma fonte de fascínio e discussão, elas também podem contribuir para a disseminação de desinformação e o reforço de falsas memórias. Os algoritmos de mídia social geralmente priorizam o conteúdo envolvente, o que pode levar à disseminação de informações sensacionalistas ou enganosas. O efeito Mandela nos força a confrontar a possibilidade inquietante de que nossas memórias podem não ser tão confiáveis quanto pensamos. Isso desafia nossa percepção da realidade e nos faz questionar a própria natureza da verdade. Se nossas memórias podem ser distorcidas tão facilmente, o que isso diz sobre nossa capacidade de perceber e entender o mundo ao nosso redor com precisão? Embora o efeito Mandela possa ser perturbador, ele também oferece uma oportunidade para introspecção e crescimento. Ele nos encoraja a ser mais críticos com nossas próprias memórias e a abordar novas informações com uma dose saudável de ceticismo. Ao reconhecer a falibilidade de nossas próprias mentes, podemos nos tornar consumidores de informação mais criteriosos e mais abertos a diferentes perspectivas. Seção 9. Conclusão. Abraçando o efeito Mandela. O efeito Mandela, seja explicado pelas complexidades da memória humana ou pelo fascínio de realidades alternativas, destaca a natureza subjetiva de nossas experiências. Nossas memórias moldam nossa compreensão do mundo. E a compreensão de que essas memórias podem ser falhas pode ser assustadora e libertadora. Em vez de temer o efeito Mandela, podemos abraçá-lo como um lembrete da incrível adaptabilidade e plasticidade do cérebro humano. Isso nos lembra que nossa compreensão do mundo está em constante evolução, moldada por novas informações e experiências. Ao reconhecer a possibilidade de erro, nos abrimos para uma compreensão mais rica e matizada de nós mesmos e do mundo em que vivemos.